Agora voltamos para outra manchete em desenvolvimento esta noite. O famoso chefe do tráfico, El Chapo, A prisão, no final de semana, do chefe de uma das redes de narcotráfico mais sofisticadas do mundo foi uma grande vitória tanto para as autoridades do ZEUA quanto para as do México. Queremos que cuidem dele e apliquem os direitos humanos com ele. Essa era a esposa de El Chapo, implorando ao governo dos Estados Unidos para dar ao seu marido um tratamento melhor do que ele recebe na ADX Florence. Por quê? A prisão Supermax é o pior lugar para se estar na Terra, e qualquer um imploraria para ir para o inferno em vez de ficar aqui. É por isso que a prisão Supermax de El Chapo é pior do que a morte. Cada preso no ADX passa 23 horas em confinamento solitário todos os dias. E mesmo quando têm a chance de se movimentar em um espaço restrito, fazem isso com as pernas acorrentadas. Seus quartos são construídos de forma que eles não consigam ver como é o exterior. Então, mesmo se você for Michelle Scofield ou Ray Breslin, escapar desta prisão é quase impossível. Nem vamos falar sobre os muros exteriores e a segurança reforçada além dos muros. ADX é um lugar insano que ninguém deveria estar. À medida que fazemos uma viagem pelas paredes desta prisão, você perceberá por que a ADX é considerada pior do que a morte. E se perguntará como El Chapo acabou nesta prisão. Veja, El Chapo é um famoso traficante de drogas que cometeu mais crimes do que você pode ver na superfície. Mas esse nem foi o motivo pelo qual ele foi enviado para o ADX. Ele teve uma jornada louca desde sua primeira prisão até a última, levando-o à pior prisão do mundo. Sua jornada começou com seu nascimento na cidade rural mexicana de Badiraguato, no estado de Sinaloa. Nascido no dia de Natal, ou talvez em 4 de abril de 1957, dependendo da fonte que conta sua história, El Chapo foi batizado como Joaquim Guzmán. Infelizmente, ele nasceu em uma família pobre e, além disso, foi criado por um pai abusivo, que estava profundamente envolvido no tráfico de drogas. Guzmán, no entanto, não ficou muito tempo em casa. Ele tinha sido expulso da casa da família quando adolescente e forçado a seguir seu caminho na vida. Com poucas oportunidades de emprego em sua cidade natal, Guzmán recorreu ao negócio do pai, vendendo drogas. E aos 15 anos, ele já havia cultivado sua plantação de maconha. Foi nessa época que Guzmán ganhou o apelido que todos usamos hoje, El Chapo, que significa o baixinho. Sim, ele tem apenas 1,68 m, mas esse baixinho não deve ser subestimado. Não demorou muito para que ele entrasse no mundo do crime organizado de verdade e começasse a trabalhar para o traficante Héctor Palma, conhecido como El Guero ou Blonde, no final dos anos 70. Na época, El Chapo estava supervisionando o movimento de drogas na região de Sinaloa e em direção à fronteira entre os Estados Unidos e o México. El Chapo foi ambicioso e implacável por muito tempo, e foi isso que lhe rendeu uma forte posição desde cedo. Ele era conhecido por não mostrar misericórdia. Ele olhava nos olhos dos contrabandistas que atrasavam a entrega e atirava direto na cabeça deles. No início da década de 1980, ele se formou para trabalhar para Félix Gallardo, popularmente conhecido como El Padrino, o poderoso chefão. Ele era o principal narcotraficante no México na época e chefe do cartel de Guadalajara. El Chapo foi encarregado da logística e responsável por coordenar os embarques de drogas da Colômbia para o México devido ao seu traço impetuoso, mas o reinado de Gallardo logo chegou ao fim. Ele foi preso em 1989 pelo assassinato de um agente da agência antidrogas dos Estados Unidos. Sua prisão abalou o grupo e houve uma divisão que levou El Chapo e alguns outros a formarem o cartel de Sinaloa. Na época, El Chapo já estava no radar das autoridades dos Estados Unidos, pois ele era considerado um dos traficantes de drogas mais poderosos do México. Nos próximos anos, El Chapo aproveitou as repressões aos cartéis colombianos para aumentar sua participação no mercado. Logo, seu império estava transferindo carregamentos de cocaína de várias toneladas da Colômbia para os Estados Unidos, por meio de diversos canais de transporte. Parte de seu sucesso foi sua criatividade nessas áreas de transporte. Os exemplos incluíam o contrabando de pó de cocaína dentro de extintores de incêndio e latas rotuladas como pimentas. Seu cartel também estava envolvido na produção e distribuição de metanfetamina, heroína, êxtase e maconha. Não demorou muito para que o cartel de Sinaloa tivesse operações em 5 continentes e quase 50 países, tornando-se a organização de tráfico de drogas mais poderosa do mundo. Mas à medida que crescia, sua queda se aproximava. Não foi tão fácil capturá-lo, mas uma coisa leva a outra. No caso de El Chapo, esses são os eventos que levaram à sua prisão. Um dos arqui-inimigos de Sinaloa na época era a organização Arellano Félix, baseada em Tijuana.
que é outro local geográfico crucial para o contrabando. Os dois grupos jogaram um jogo violento de olho por olho no início dos anos 90, até que um incidente particularmente fatídico ocorreu no estacionamento do aeroporto Miguel Hidalgo e Costilha de Guadalajara em 24 de maio de 1993. Várias pessoas morreram, incluindo um bispo católico. Este tiroteio foi o que levou os cartéis e seus líderes às manchetes no México e além. O que aconteceu naquele dia ainda é debatido. Mas a história oficial diz que homens armados, alguns dos quais foram recrutados de um subgrupo da gangue de rua Logan Heights, de San Diego, foram contratados pela organização Arellano Félix e receberam a tarefa de matar El Chapo. Eles sabiam que El Chapo estaria no aeroporto naquele dia, então esperaram pacientemente por ele. Assim que avistaram um veículo que acreditavam ser de El Chapo, um Gran Marquis branco, abriram fogo. Mas dentro do carro estava o cardeal Juan Jesus Posadas Ocampo, vestido com traje clerical completo, e um motorista. Ocampo foi atingido por 14 balas a curta distância, enquanto seu motorista foi atingido 11 vezes. El Chapo e seu grupo também estavam próximos em seu carro, quando um dos seguranças viu os homens armados. Chapo fugiu do local, temendo por sua própria vida, e saiu ileso. Mas antes que o esquadrão de assassinos fizesse sua rápida saída, 7 pessoas foram deixadas mortas. Esses eram todos os fatos conhecidos sobre este incidente, até que um funcionário do escritório do Procurador-Geral de Guadalajara afirmou que 20 homens armados estavam envolvidos. 2 suspeitos foram capturados. Um total de 26 tiros atingiram o veículo de Ocampo e outros 20 tiros atingiram um veículo próximo. A Igreja Católica não estava exatamente aceitando a versão oficial como verdade, e a controvérsia ainda cerca o assassinato. Mas, novamente, as autoridades mantiveram que a morte foi resultado de um erro de identidade, e a violência foi impulsionada pela rivalidade entre a família Arellano Félix, de Tijuana, e a facção de Sinaloa, liderada por El Chapo e Ismael Zambada, conhecido como El Mayo. No entanto, esse incidente levou o México a oferecer uma recompensa de 15 milhões de pesos pela captura de Benjamin e Xavier Arellano Félix, além de El Chapo e Héctor Luis Palma. El Chapo rapidamente fez seu caminho para Guatemala, onde operava sob o codinome José Luiz Ramírez. Mas antes de fugir, o assassinato do cardeal Ocampo e a caçada subsequente já o haviam projetado no palco mundial pela primeira vez. Enquanto isso, as forças de segurança dos Estados Unidos, do México e da América Central estavam juntando as peças do quebra-cabeça sobre o papel e o controle dele em grandes carregamentos de drogas. Um exemplo é quando El Chapo foi secretamente fotografado por agentes salvadorenhos em um bar em San Salvador em abril. Eles trabalharam incansavelmente para reunir provas contra ele e fizeram um plano para capturá-lo. Mas antes que pudessem, a Guatemala o alcançou primeiro. Em 9 de junho de 1993, El Chapo, sua suposta amante, Maria del Rocio del Vilar Becerra e 4 outros companheiros foram detidos perto da fronteira mexicana. Imediatamente, El Chapo foi entregue às autoridades mexicanas e levado para a prisão de Almoloya, conhecida como Altiplano, cerca de 80 quilômetros a leste da cidade do México, onde os prisioneiros foram apresentados à mídia. Durante o interrogatório, El Chapo admitiu estar no aeroporto quando o tiroteio começou e afirmou ter visto um ou mais membros dos Arellano Félix no local. Ele também contou aos investigadores que escapou do tiroteio em um táxi e poucos dias depois dirigiu-se até a região mexicana na fronteira com a Guatemala. No dia 10 de junho de 1993, Chapo, vestido com uniforme de prisão, estava sob uma chuva leve enquanto repórteres faziam perguntas. Suas respostas foram todas breves, negando o uso de armas e insistindo que ele cultivava milho e feijão. No final do mês, as autoridades em El Salvador apreenderam um grande carregamento de cocaína e prenderam vários associados de El Chapo, conectando ainda mais os pontos de seu império. Foi um grande avanço no caso de El Chapo, e esse progresso foi celebrado em toda a força policial, como se fosse o fim dos problemas do mundo. Mas mal sabiam eles que haviam capturado o Houdini dos criminosos. Em novembro de 1995, El Chapo foi transferido para a prisão de Puente Grande, e você ficaria surpreso em saber que ele estava vivendo muito bem na prisão. Era um tipo de vida louca, que era um pouco diferente da vida que ele vivia lá fora. De acordo com a jornalista mexicana Anabel Hernández, em seu livro Emma e as Outras Mulheres do Narco, El Chapo e Héctor Luis Palma Salazar se envolveram em aventuras sexuais com prostitutas de fora.
Mesmo quando já não conseguiam mulheres de fora, pagavam enfermeiras, faxineiras e cozinheiras que trabalhavam no sistema penal. Eles também jantavam refeições caras entregues e recebiam remessas de Viagra. Como você deve ter adivinhado, o estilo de vida hedonista na prisão de Chapo foi possibilitado por subornos e financiado por remessas regulares de dinheiro de seu primo, outro formidável senhor das drogas, Arturo Beltrán Leiva. Mas a festa estava prestes a acabar. Em 2001, El Chapo começou a planejar como escapar dos buracos da prisão e seus planos foram motivados por uma palavra: extradição. Assim que soube que um acordo entre o México e os Estados Unidos era iminente, seu plano entrou em ação. Em 19 de janeiro de 2001, ele saiu ou escapou da prisão de Puente Grande e ficou foragido por mais de uma década. Um momento dramático em um tribunal de Brooklyn hoje, o rei das drogas mexicano Joaquim El Chapo Guzmán. Na época, El Chapo ainda não era um fenômeno cultural. Tudo começou em 2009, quando ele foi listado pela Forbes. De acordo com a edição de março de 2009 da Forbes, ela listou El Chapo na posição 701, com $1 bilhão na lista das pessoas mais ricas. Ele foi novamente mencionado em novembro na posição 41, na lista das pessoas mais poderosas do mundo. É o lar de um dos mais notórios e sanguinários criminosos do narcotráfico de todos os tempos. A revista foi criticada tanto no país quanto no exterior por incluir El Chapo, mas certamente não foi a primeira vez que a publicação colocou um chefão em uma de suas listas. Em um determinado momento, também listou Pablo Escobar. Foi assim que a aparição de El Chapo na lista se tornou uma gíria bem conhecida no México. Você deve ter visto pessoas postando o número 701 nas redes sociais e ficou todo confuso. Não fique. Eles estão apenas mencionando Chapo por sua posição na lista da Forbes. Mas, depois de 10 anos, El Chapo foi recapturado em 2014 e encarcerado na primeira prisão onde esteve, Altiplano. Mais uma vez, ele não perdeu tempo em planejar uma fuga. Uma enorme façanha de engenharia criou o túnel dos túneis. Levava diretamente do chão do chuveiro de sua cela subterrânea a uma casa em construção perto da prisão. Na noite de 11 de julho de 2015, El Chapo escapou do Centro Federal de Readaptação Social, número 1, passando por um túnel de 1,5 km encontrado na área do chuveiro, em sua cela. Ele esteve livre por 6 meses e, por fim, enfrentou novamente seu maior medo: a extradição. El Chapo foi extraditado para os Estados Unidos em 2017 e foi condenado em um tribunal federal em Nova York em 2019. Ele então recebeu uma sentença de prisão perpétua mais 30 anos. Mas o histórico de fugas da prisão do El Chapo fez as autoridades apertarem o cerco. Ele foi enviado para o ADX Florence. O Supermax é uma vida após a morte. É a longo prazo. Na minha opinião, é muito pior do que a morte. Essas são as palavras do atual colunista C, um Robert Hood, que serviu como diretor do ADX de 2002 a 2005. A ADMA X Florence Penitenciária dos Estados Unidos, também conhecida como ADX Florence, Florence ADMAX, Supermax ou Alcatraz das Montanhas Rochosas, é uma penitenciária administrativa de segurança máxima localizada no condado de Fremont, perto de Florence, Colorado. Ela é gerida pelo Departamento Federal de Prisões, uma divisão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Foi inaugurada em 1994 e categorizada como uma prisão Supermax ou unidade de controle, que fornece um nível mais alto e controlado de custódia do que uma prisão de segurança máxima. Geralmente, as prisões Supermax são projetadas para abrigar presos que representam ameaças extremas à segurança. Os prisioneiros têm pouco ou nenhum tempo fora de suas celas. Há muito poucas atividades e muito pouco contato com outras pessoas. O ADX Florence é considerado um exemplo inicial do que se tornaria o modelo Supermax. Faz parte do Complexo Correcional Federal em Florence, que está situado em 49 acres de terra e abriga várias instalações com diferentes níveis de segurança. Foi encomendado quando o Departamento Federal de Prisões precisava de uma unidade projetada especificamente para a habitação segura dos prisioneiros mais capazes de violência extrema e sustentada contra funcionários ou outros prisioneiros. E sim, alguns incidentes horríveis levaram ao nascimento de ADX Florence. Por exemplo, na penitenciária de Marion, nos Estados Unidos, em 1983, houve 2 incidentes violentos onde oficiais de correção foram esfaqueados até a morte. Como resultado de tais ataques impiedosos de prisioneiros, surgiu a necessidade de prisões de segurança mais elevada, e logo se tornou o lar dos criminosos mais perigosos e notáveis dos Estados Unidos.
A prisão abriga líderes criminosos de uma variedade de gangues violentas, junto com terroristas domésticos e internacionais de grandes organizações como a Al-Qaeda, e é tudo porque é impossível escapar desta prisão. Agora é hora de fazer uma jornada pelas paredes da prisão mais louca do mundo, e começaremos olhando para as celas. A maior parte da instalação está acima do solo, exceto por um corredor subterrâneo que liga os blocos de celas ao saguão. Cada cela da Supermax tem uma mesa, um banco e uma cama, que são quase inteiramente feitos de concreto armado. Há também um vaso sanitário que desliga se houver bloqueio, um chuveiro com temporizador para evitar enchentes e uma pia sem uma torneira potencialmente perigosa. Os quartos podem ter espelhos de aço polido presos à parede, uma luz elétrica que só pode ser apagada remotamente, um rádio e uma televisão que exibe programas recreativos, educativos e religiosos. Como é a vida lá fora? Nenhum dos prisioneiros pode saber, pois janelas de 1,20 m por 1,20 m são projetadas para impedir que os prisioneiros saibam sua localização específica dentro do complexo. Eles só podem ver o céu e o telhado por essas pequenas fendas de janela. Então, é praticamente impossível planejar uma fuga. Diferente de outras prisões que permitem uma área de exercício aberta, os detentos do Supermax se exercitam em um poço de concreto que parece uma piscina vazia. Também é projetado para impedi-los de saberem sua localização na instalação. O poço é grande o suficiente apenas para que um prisioneiro caminhe 10 passos em linha reta ou 31 passos em um círculo. E se você acha que há um refeitório como em várias prisões, está enganado. No Supermax, a comida é entregue pessoalmente a cada detento pelos agentes penitenciários. Além disso, tem um programa de 3 anos que mantém os detentos em suas celas 23 horas por dia no primeiro ano, e depois, gradualmente, os socializa com outros detentos e funcionários. No último ano, os prisioneiros podem ficar fora de suas celas das 6 da manhã às 10 da noite e fazer refeições em uma sala de jantar compartilhada, em vez de receber comida através de uma abertura na porta de aço de sua cela. Quanto à educação e ao lazer, cada instalação incluída no Complexo de Florença oferece várias oportunidades educacionais e inúmeros programas para os presos. Para educar os prisioneiros, programas como o Programa de Desenvolvimento de Educação Geral, Educação Continuada para Adultos, Educação Ocupacional para Adultos e Inglês como Segunda Língua estão disponíveis. Para qualquer detento que deseje, eles também podem participar de treinamentos vocacionais e programas de paternidade. Particularmente, o programa recreativo incentiva um estilo de vida ativo e permite que os detentos se interessem por novos hobbies e atividades. Ele organiza atividades como esportes em equipe, instrução de bem-estar e artesanato para os detentos. Embora esses programas estejam disponíveis, os prisioneiros ainda ficam confinados em suas celas por 23 horas e têm apenas 5 horas de recreação por semana. Mesmo que alguém pense em escapar com as características acima mencionadas, a prisão ADX Florence como um todo contém uma multidão de detectores de movimento, câmeras e 1.400 portas de aço controladas remotamente. Os oficiais na central de controle da prisão monitoram os detentos 24 horas por dia e podem acionar um botão de pânico, que fecha todas as portas da instalação caso ocorra uma tentativa de fuga. Embora existam criminosos perigosos nesta prisão, os reclusos são alojados e categorizados em 6 níveis de segurança diferentes, que são unidades de população geral, unidade de habitação especial, unidade de segurança especial, unidade de controle, unidades intermediárias ou de transição e Range 13. Esses níveis de segurança não são apenas sobrenomes. Eles têm propósitos ou missões especiais para os detentos que os ocupam. Por exemplo, a unidade de controle abriga detentos que cometeram sérias violações de conduta ou atos de violência em outras instituições. Ela também abriga membros de alto nível de organizações que são consideradas ameaças, como gangues de prisão. As unidades habitacionais especiais abrigam membros de grupos terroristas designados pelo Departamento de Justiça ou detentos, que têm medidas administrativas especiais impostas a eles. Enquanto a ala 13 é uma ala especial, com 4 celas dentro da unidade habitacional especial para detentos, que precisam do controle mais rígido dentro do ADX. Se algum preso conseguir sair das celas da prisão, há placas de pressão e cercas de arame farpado de 3,65 metros de altura ao redor do perímetro, que é patrulhado por oficiais fortemente armados. E como se isso não bastasse, feixes de laser e cães de ataque guardam a área ao redor das cercas externas da prisão. Essas estruturas e medidas de segurança não são realmente o que torna o ADX pior que o inferno, mas o confinamento solitário e o que ele faz à mente.
De acordo com médicos, o confinamento solitário e a privação sensorial têm efeitos imediatos e duradouros nos cérebros e corpos dos prisioneiros, como evidenciado pelas experiências dos prisioneiros de guerra americanos no Vietnã. Esses detentos apenas têm contato regular com outros humanos brevemente quando lhes são trazidas refeições e são escoltados para o pátio. Um relatório de 2014 da Anistia Internacional encontrou que os prisioneiros da ADX rotineiramente passam dias com apenas algumas palavras ditas a eles. Os efeitos do confinamento solitário a longo prazo vão desde depressão e ansiedade até alucinações completas e surtos psicóticos. De acordo com o New York Times, há uma história perturbadora de um prisioneiro ADX chamado Jack Powers, preso por roubo e enviado para a ADX após escapar de outra prisão. O isolamento levou Powers a uma espiral de insanidade. Ele cortou seus lóbulos das orelhas, mastigou um dedo e bateu a cabeça para injetar seu cérebro com fluido carregado de bactérias. Os presos que conseguiram sair da prisão também descreveram a ADX como o lugar mais severo que já viram. Se você não tem ideia do que significa estar isolado, pense em como se sentiu da última vez que passou um dia inteiro sozinho, sem falar com ninguém. É o pior pesadelo de qualquer preso. E uma vez que você entra, é quase impossível sair. Embora a maioria das pessoas acredite que esta prisão tem as condições mais duras, alguns sentem que é apenas a condição certa para os presos alojados na ADX pelos crimes que cometeram. Para entender por que é percebido como um castigo merecido, vamos dar uma passada rápida nas celas dos terrores na ADX. Você tem alguma ideia de quem é o terrorista dos Jogos Olímpicos de Atlanta? Conheça Eric Rudolph, o homem que esteve confortavelmente na lista dos 10 mais procurados do FBI antes de sua prisão em 2003. Ele era procurado por orquestrar uma série de atentados motivados por homofobia e anti-aborto na Geórgia e no Alabama. Em 27 de julho de 1996, Rudolph bombardeou o Parque Olímpico do Centenário em Atlanta durante as Olimpíadas de Verão, matando uma pessoa e ferindo 111. Rudolph, mais tarde, divulgou um comunicado explicando que planejou o ataque para envergonhar o governo dos Estados Unidos por permitir o aborto. Ele passou mais de 5 anos como um fugitivo na selva dos Apalaches, vivendo à margem da sociedade. Mas, quando plantas e insetos provaram ser insuficientes, Rudolph invadiu caçambas de lixo em cidades próximas para conseguir comida. Foi durante uma dessas incursões a uma caçamba de lixo que Rudolph foi finalmente preso por um policial novato atrás de uma loja Save-A-Lot, em Murphy, Carolina do Norte. Ele não é o único bombardeiro lá. Há também Terry Nichols, o bombardeiro de Oklahoma City. Em 19 de abril de 1995, uma bomba matou 168 pessoas no edifício federal Alfred P. Murrah, em Oklahoma City. Essa bomba foi colocada em um caminhão próximo por Terry Nichols e Timothy McVeigh. Nichols conheceu McVeigh enquanto servia nas Forças Armadas, e os dois, que compartilhavam ódio ao governo e às pessoas negras, se tornaram grandes amigos. Nichols tornou-se cada vez mais radical em suas opiniões antigovernamentais e tentou renunciar à sua cidadania norte-americana 2 vezes em 1992. Quando McVeigh foi dispensado do exército, no final de 1991, os dois moraram juntos intermitentemente. Uma noite, enquanto assistiam TV na fazenda de Nichols, em Michigan, a notícia chegou de que a ATF, o Exército e o FBI haviam emboscado um complexo religioso em Waco, Texas. Depois disso, Nichols e McVeigh, enfurecidos, começaram a planejar sua vingança contra o governo federal. McVeigh foi preso no dia do atentado, julgado e condenado à morte, e em 2001 foi executado. Pouco depois da explosão, Nichols se entregou e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Você deve estar familiarizado com o famoso homem-bomba da cueca chamado Umar Farouk Abdul Muttalab. Ele era um muçulmano devoto que estudou engenharia na University College London, antes de viajar para o Iêmen para estudar árabe em agosto de 2009. Lá, ele organizou um ataque no dia de Natal no voo 253 da Northwest Airlines com a ajuda de terroristas associados à Al-Qaeda na Península Arábica. Quando o avião, a caminho de Amsterdã, se aproximou do seu destino final em Detroit em 25 de dezembro de 2009, Abdul Muttalab, então com 23 anos, foi ao banheiro e colocou um dispositivo explosivo caseiro em sua roupa íntima. A bomba falhou, provocando apenas um pequeno incêndio e deixando Abdul Muttalab com queimaduras de 1º e 2º grau nas pernas. Ele foi imediatamente preso e eles conseguiram sua confissão logo depois. Atualmente, ele cumpre uma sentença de prisão perpétua na ADX sem possibilidade de liberdade condicional. Esta lista ficará incompleta, sem falar sobre o conspirador dos ataques de 11 de setembro.
Zacarias Moussaoui, conhecido como o 20º sequestrador, se declarou culpado em tribunal federal por conspirar para matar cidadãos dos Estados Unidos como parte dos ataques de 11 de setembro. Por seu envolvimento, ele também recebeu uma sentença de prisão perpétua na ADX, sem possibilidade de liberdade condicional. Finalmente, vamos falar sobre o Unabomber, chamado Ted Kaczynski. Seu caso é um pouco diferente e surpreendente, porque ele teve um começo promissor. Ele foi aceito em Harvard aos 17 anos e estudou matemática avançada na Universidade da Ivy League. No entanto, entre 1978 e 1995, ele enviou 16 bombas para universidades e instalações em todo o país, matando 3 pessoas e ferindo 23 outras. Ele foi finalmente identificado com a ajuda de seu irmão, que suspeitava que ele fosse o Unabomber. Ele também está cumprindo uma sentença de prisão perpétua na ADX no momento. Em meio a essas duras condições da ADX, El Chapo aproveitou seu tempo para escrever cartas ao governo. O próprio El Chapo endereçou o envelope à mão e fixou um par de selos americanos Purple Heart para garantir a entrega da prisão Supermax, no Colorado, a um tribunal federal em Nova York. Sozinho em confinamento solitário, não há dúvida de que ele tem muito tempo para escrever cartas, incluindo uma recente para Brian Cogan, graduado pela Universidade de Illinois e agora juiz sênior no Distrito Leste de Nova York. Ele começa sua carta de forma apologética, escrevendo: "Desculpe incomodar você novamente." Ele escreve para o juiz para permitir que ele veja sua esposa, Emma Coronel, a ex-rainha da beleza que agora reside na Califórnia. Ele também mencionou que sente falta de seus filhos e gostaria que o juiz permitisse que eles o visitassem, já que só podem fazer isso durante as férias escolares. Por fim, El Chapo pediu 2 chamadas de 15 minutos em um mês. Mas, em vez de considerar seu pedido, as autoridades estão preocupadas com a possibilidade de El Chapo escapar novamente, embora ninguém jamais tenha escapado do Supermax. Quais são as chances de El Chapo sair da ADX? O que os ativistas dos direitos humanos acreditam é que as condições são severas demais para qualquer ser humano. Por que muitos argumentam que os criminosos merecem esse tipo de punição? Não podemos descartar o fato de que eles também são humanos, e o que afeta os humanos em geral deve afetá-los também. Mas, se tentarmos voltar na história e no motivo pelo qual esta prisão foi construída, perceberíamos que ela não foi construída para todo criminoso, mas sim para criminosos perigosos como El Chapo. Dos mais de 300 prisioneiros na prisão, alguns foram transferidos para uma prisão menor por bom comportamento. No caso de El Chapo, se ele manter bom comportamento na prisão, seus advogados podem apelar, e torcemos para que a resposta seja positiva. Mas é realmente difícil por causa do histórico de fugas e mau comportamento de El Chapo em prisões anteriores. Talvez seja a hora de El Chapo se despedir de sua liberdade e continuar a viver sua vida tranquilamente neste inferno chamado ADX. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.